Hoje analisaremos uma cena da versão dorama do Ring. Para quem não sabe, o chamado originalmente é japonês. E essa aqui é uma versão dos anos 90, se eu não me engano, do dorama. É uma versão mais antiguinha. Tem uma nova, né, que tem na Netflix. É bem pesada até, a gente já teve aula sobre ela no curso. Mas esse daqui é um mais antigo. Bora iniciar então. Como sempre, vou tocar aqui a cena. Eu dividi em alguns trechos, né? Acho que temos, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco. Tá dividido em 6 trechos. Vou tocar, daí a gente analisa o que foi falado. Bora lá pro primeiro trecho. ただいま。おかえりなさい。どうだ調子。O começo mais tranquilo um pouco, né? Às vezes até a galera que não estuda muito Nihongo acaba aprendendo essas frases aqui por tabela. Tadaima, quando a pessoa chega em casa, um cumprimento específico aqui. Os japoneses têm uma frase específica para quando chega em casa, né? Você vai usar nessas situações. Tadaima, tô de volta, cheguei. E daí quem estava na casa e te dá as boas-vindas, okaeri, okaeri nasai. Mais tranquilo um pouco, né? E daí ele pergunta, Doda choushi? Doda choushi? Esse choushi significa condição, estado de saúde, né? Condição de alguma coisa. Doda, se for pegar numa versão mais polida um pouco, é do desu ka? Pode ser um que tal, dependendo do caso, tá querendo saber como está alguma coisa. Nesse caso, como está a condição, como que está a condição de saúde, é porque essa moça aqui ela tá grávida, né? Por isso que ele pergunta Doda Choshi. E esse Choshi, ele pode ser condição relacionada à saúde também, mas não necessariamente. Trouxe aqui 2 exemplos para você analisar, para você entender um pouquinho melhor. Karada no choushi ga yoku natta. Karada no choushi ga yoku natta. Aqui sim, condição de saúde, condição do corpo. Karada significa corpo e estamos linkando através da partícula no. Karada no choushi, a condição, a situação do corpo. Ga yoku natta. Primeiro, vamos quebrar isso daqui em partes. Yoi ou i pode ser algo bom, legal, dependendo do contexto. Só que eu estou juntando isso com naru. Naru, que é virar, passar a ser. Então, yoi mais naru. Para eu juntar esses caras, ele vira um yokunaru. Yokunaru. Então, se passou a ser bom, ficou bom, virou bom. E aqui, esse yokunaru está conjugado no passado. Yokunata. Então, virou bom, melhorou, né? Esse é o sentido. Choushi ga yokunata. Estou indicando com ga o que passou a ficar bom, o que melhorou, que foi a condição de saúde, a condição do corpo. Karada no choushi ga yokunata. Mas pode aparecer em outras situações também, como nessa frase aqui. Sentakuki no choushi ga doko ka okashii. Sentakuki, máquina de lavar. Aqui eu estou falando sobre a condição, a situação da máquina de lavar. Ga okashii. Se fosse só isso a frase, alguma coisa ga okashii, eu estou falando que alguma coisa está estranha. Dokoka significa alguma coisa, nesse caso, né? Dokoka okashii. Em algum lugar tem alguma coisa estranha. Então tem algo estranho, tem alguma coisa estranha com a máquina de lavar, com a condição dela. E esse doda, conforme eu estava explicando, se for um pouco mais polido, dá para usar um do desu ka, nesse sentido de que tal, como que é alguma coisa. Por exemplo, Atarashi gakkou wa dou desu ka? Atarashi é algo novo. Gakkou
escola, portanto, escola nova. Atarashi gakkou wa, falando sobre a escola nova. Do desu ka? E que tal a escola nova? Como que tá a escola nova? Como que é a escola nova? Ashita wa dou desu ka? Às vezes você está combinando alguma coisa com seu amigo japonês e ele pergunta: que tal amanhã? Amanhã você pode? Ashita significa amanhã. Ashita wa dou desu ka? E amanhã? Como que tá? Amanhã pode? Que tal amanhã? Nesse sentido. Na frase aqui que a gente viu, ele falou Doda choshi. Lembrando que esse Doda é uma versão um pouco mais informal desse do desu ka. Doda choshi. Como que você tá? Como está o seu estado de saúde? Quais as condições? Tipo isso. Vou tocar mais uma vez. ただいま。おかえりなさい。どうだ調子。 Certo? Segundo trecho. Vamos lá. Tocar uma vez. 3ヶ月って言ったら大事な時期だろ。お前もう寝てなくちゃ。俺のこと待ってなくていいから大事にしろ。 Vamos lá, por partes, que ele fala meio rápido aqui. 3ヶ月って言ったら大事な時期だろう? Primeiro, 3ヶ月. 3ヶ月é um período de 3 meses. Lembra que eu comentei que ela está grávida? Então, ela está grávida de 3 meses. 3ヶ月って言ったら. Isso aqui até dá para você guardar como uma expressão. Esse itara vem de yu, que é falar. Então, alguma coisa te itara, você pode pensar como um quando fala de blá blá blá, ou se for falar de blá blá blá. Eu até trouxe outros exemplos. Haru te itara, yappari sakura da yo ne. Haru é primavera. Então, haru te itara pode pronunciar assim com i também. É comum, apesar de ser escrito itara. Haru te itara, quando fala de primavera, quando se fala sobre primavera, yappari, como esperado, como é de se esperar, com certeza, sakura da yo ne. Então, quando fala sobre primavera no Japão, já vem à mente as sakura, as cerejeiras, né? A flor de cerejeira. Dá para usar nesse sentido essa estrutura, substantivo mais te itara, haru te itara. Quando fala sobre primavera, o que vem à mente? Yappari sakura da yo ne. Karaoke te itara, ano kyoku shika nai. Sei lá, você tem uma memória aí com amigos no karaokê. Sempre que vocês vão no karaokê, vocês cantam a mesma música. Então, karaoke te itara, quando fala de karaokê, quando toca nesse assunto, ano kyoku. Kyoku é uma música, uma faixa de música, diferente de ongaku, que é música no geral. Aqui eu estou falando sobre uma música, uma faixa, um song do inglês. Ano kyoku shikanai. Quando eu falo que alguma coisa shikanai, é que só tem aquilo, só pode ser aquilo. Ano kyoku, aquela música. Então, é só aquela música mesmo, né? Então, o te itara pode ter esse sentido. E ele pode ser também um se você disser, se você falar alguma coisa, como nesse caso aqui. Onegai desu te itara, それをあげます。Onegai, por favor, onegai desu, por favor. Te itara, então se você falar onegai desu, se você falar por favor, それをあげます。あげます, dar. Estou indicando com o que vai dar, que é それ. Vou te dar isso, eu vou te dar, se você disser por favor. Yes te itara, shinjite kureru ka? Yes te itara, se eu falar yes, se eu disser sim, shinjite kureru, você acredita em mim? Esse te kureru, quando a gente acrescenta ele ao verbo, é algo que fazem por você. Por exemplo, tem aquele exemplo mais comum que vocês devem conhecer da música. Kimi da yo, kimi da yo, oshiete kureta. Gostaram da interpretação? Oshiete kureta.
vem do verbo oshieru. Oshieru, que é ensinar. Se eu falo oshiete kureta, parece que tem uma gratidão. Você fez esse favor por mim. Então, kimi da yo, kimi nan da yo. Foi você. Oshiete kureta, você que me ensinou. O te kureru tem esse sentido de uma gratidão, então, muitas vezes. Você vai acreditar em mim? Você vai fazer isso por mim? Yes te itara, se eu disser sim. Voltando para a fala. Nesse caso aqui tem mais o sentido de quando se fala sobre alguma coisa, quando é blá blá blá. Nessa situação, 3 kagetsu te itara, quando a gente fala de 3 meses, daiji na jiki. Daiji na jiki. Jiki é um período. E aqui eu estou falando que ele é daiji, que é importante. Por que tem esse na depois do daiji? Porque é um adjetivo do tipo na. Daiji na jiki, um período importante. E o daro está confirmando a informação. Daiji na jiki daro é um período importante, não é? 3 kagetsu te itara daiji na jiki daro? 3 meses é um período importante, tem que tomar cuidado, né? Como que você tá? Lembra? Choshi, do da choshi. Você tá bem? Omae mo nete inakucha. Depois ele lança essa daqui, ó. Omae mo nete inakucha. Vamos quebrar em partes. Primeiro, essa estrutura aqui, esse nakucha. O que é isso? Nakucha, vou até colocar a leitura aqui, ó. Nakucha é uma versão um pouco mais informal de naktewa. Naktewa. O que é isso? Mostra que você tem que fazer, que você precisa fazer alguma coisa. Primeiro você passa o verbo para a negativa, para a forma nai, e esse nai vira nakcha, naktewa. Vamos entender melhor com as frases. Eu vou quebrar aqui em partes para você entender melhor. Ikanakucha ikenai. Poderia até falar sem o ikenai aqui. Vou te explicar por quê. Isso daqui vem de iku. Iku, que é ir. Até aí tudo bem, né? Como que fica esse cara na negativa? Iku vira ikanai. Ikanai. Não ir. Lembra que eu coloquei aqui, ó, nesse quadro, ó, o nai, a gente muda para nakcha, naktewa. Então vamos lá. Nai vira naktewa. Numa versão mais informal, nakcha. E quando a gente tem o verbo nessa forma, mostra que tem que fazer alguma coisa. Portanto, ikanakucha, tenho que ir. Posso falar com ou sem o ikenai. Sem ele vai ficar mais informal. Ikanakucha ikenai. Ikanakucha, ambos significam tenho que ir. Ikanakute wa ikenai, poderia falar também. Só é menos informal do que o nakucha. Esse é o sentido. Aqui embaixo, mo nenakucha. Lembra de neru? Neru. Dormir, ir para a cama. Na negativa vira nenai. Nenai. Então, nenakucha. Tenho que ir deitar, tenho que ir para a cama. Mo passa o sentido de já. Então, já tenho que ir deitar, já tenho que ir para a cama. Mo nenakucha. Matte inakute ii kara daiji ni shiro. Aqui deixei outro exemplo para quebrar em partes e você entender melhor a frase do dorama. Vamos lá. Matteiru significa estar esperando, está esperando, né? Estou esperando, dependendo do contexto. Colocando esse cara na negativa, vira matteinai. Matteinai seria não estar esperando. Só que dessa forma aqui, ó. Matteinakute ii. Eu estou falando que tudo bem, o ii é de ok, de tudo bem. Então não precisa estar esperando, não precisa ficar esperando. Kara, então, daiji ni shiro. Daiji ni shiro é tipo se cuida.
Daiji ni shite kudasai. Ficaria um pouco mais polido, né? Se cuide aí, toma... sei lá, às vezes a pessoa tá doente, não tá muito bem, você pode falar isso, né? O daiji ni, às vezes eles falam também. Daiji ni shiro, daiji ni shite kudasai. Então, mateiru, estar esperando. Na negativa, mateinai. Agora, mateinakutei, não precisa ficar esperando. Cadê? Vamos voltar para a nossa frase. Omae mo nete inakucha. Vamos quebrar ela em pedacinhos para ficar mais fácil de você entender. Neru. Dormir. Neteiru. Neteiru. Forma teiru, para quem não sabe, também tem no nosso curso grátis. Dá uma olhada depois. Neteiru pode ser um estar dormindo, né? Estar na cama já, estar deitado. Se eu passo esse cara para negativa, vira neteinai. Neteinai. Negativa. Então, neteinakucha, lembram dessa estrutura? Qual que é o sentido dela? Que tem que fazer, que precisa fazer alguma coisa. Neteinakucha, tem que estar na cama, tem que estar dormindo. Omae é um jeito de falar você, às vezes ele pode ser rude, mas eles usam também com pessoas próximas aqui, marido e mulher. Então ele falou omae para ela porque eles têm uma intimidade, mas toma cuidado, você não vai sair chamando qualquer pessoa de omae. Omae mo netei nakucha. Então você já tinha que estar dormindo, já era para você estar dormindo, já era para você estar na cama, porque você está grávida de 3 meses. Ele deve ter voltado tarde para casa. Então tá tudo bem, já era para você estar na cama, já tinha que estar dormindo. É nesse sentido. Ok? Outros exemplos com essa mesma estrutura, com uma variação dessa forma que a gente viu aqui na cena, de netei nakucha. Se eu fosse usar isso com outros verbos. Mou benkyou shitei nakucha. Vamos quebrar isso daqui em partes também, ó, para você entender bem. Benkyou suru. Benkyou suru é estudar. Opa, estudar. Na forma teiru, benkyou shiteiru. Benkyou shiteiru. Estar estudando, está estudando. E daí como que fica esse cara na negativa? Benkyou shiteinai. Benkyou shiteinai. Colocamos na forma nakucha. Tem que fazer, precisa fazer determinada coisa. Então, benkyou shitei nakucha. Tem que estar estudando. Mo, lembra que é já? Mo benkyou shitei nakucha. Já era para estar estudando. Já devia estar estudando. Segundo exemplo. Souji shitei nakucha. Minna kichau yo. Minna kichau yo. O mais importante aqui, para você entender, é a parte de cima. Souji suru. Limpar, né? Fazer limpeza, literalmente. Na forma teiru, souji shiteiru. Está limpando, está limpando. Na negativa, souji shiteinai. Então, pegando esse cara na negativa e colocando na forma nakucha, souji shitei nakucha. É para estar limpando. Era para estar limpando. Minna kichau yo. A galera já tá vindo. A galera já vai chegar. O povo já vai chegar. Souji shitei nakucha. Era para estar limpando já. Tem que estar limpando. No mesmo sentido, essas duas estruturas estão aqui sendo usadas na mesma forma da frase que ele falou aqui, né? Vamos voltar para ela. Cadê? Omae mo netei nakucha. Já era para você estar na cama, já era para você estar dormindo. Foi nesse sentido que ele usou. Vamos assistir de novo esse trecho? 3ヶ月って言ったら大事な時期だろ。お前もう寝てなくちゃ。俺のこと待ってなくていいから大事にしろ。 Faltou o final aqui só, né? Ore no koto mattei nakute ii kara. Cadê? Ah, aqui, né? Ore no koto
É tipo... Ore no koto sobre mim. Bom, me esperar nesse caso dá pra você entender, né? Ore, eu. Então, ore no koto por mim, matte inakute ii kara. Ore no koto matte inakute ii kara. Não precisa me esperar. Eu tinha explicado já essa parte aqui, né? Ore no koto matte inakute ii kara. Daiji ni shiro, se cuide, né? Toma cuidado aí com você mesma. Ok, ok. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.